Arthur Sena, qual a sua opinião sobre o Chico Xavier? Como você interpreta as suas psicografias? Cara, eu não interpreto nada. Bom, claro, eu sou ateu, né? Então, eu sendo ateu, eu acredito que haja uma explicação racional para todas aquelas psicografias. Ou elas assim, as previsões que elas faziam, que não eram previsões, né? Mas os encaixes, né, com a vida real, eram coincidências. Ou ele tinha acesso à informação privilegiada que permitia que ele escrevesse aquelas cartas. Essa é a minha interpretação como ateu. Eu li as cartas do Chico Xavier? Não li. Então, se o pessoal vier falar, você não leu? Não li. Então, tá bom, você acredita no que você quiser. Mas eu, como ateu, a minha explicação para isso é, ou ele tinha informações privilegiadas para poder escrever aquela carta, consciente ou inconscientemente, ou então ele chutava e por um acaso acertou. A minha família, uma parte da minha família é de Uberaba, né? Eu já falei isso daí várias vezes. E teve uma carta do Chico Xavier que ele psicografou, e ele falava na carta da minha bisavó. Falava da minha bisavó, ela estava viva na época ainda, ela durou muito, e nessa carta ele falava alguma coisa sobre o problema de saúde dela, que ia melhorar, alguma coisa nesse sentido. E aí eu lembro até que quando eu li essa carta, eu ainda perguntei pra mãe, eu falei assim, mãe, a Bisa tava doente nessa época? Minha mãe, não, ela tava ótima. E a Bisa tava ótima mesmo, ela só ficou doente bem pro finzinho da vida dela. Ela foi ativa e extremamente eficiente, assim, quase até, sabe, sei lá, foram os últimos 8 meses de vida dela. E a carta do Chico Xavier é coisa de, sei lá, uns 5 anos antes dela morrer. Então, não faria sentido. E tratava pelo apelido, que era o apelido de família. E tratava não sei o que. Você fala, como o Chico Xavier sabia o apelido de família dela. Aí você descobre, eu descobri depois, né? Inclusive nem precisei descobrir. Isso estava no livro da carta do Chico Xavier. Estava no livro. E aí, no livro, ele dizia que uma das pessoas que estava ajudando ele lá no centro espírita, ou sei lá onde ele morava lá, era uma cunhada da minha bisa. Era a esposa do irmão dela. Então, poxa, como que ela sabia, como que o Chico Xavier sabia o apelido da bisa? Como que ele sabia, não sei o quê. E ainda por cima errou na previsão, porque a bisa não estava doente. Então, são duas explicações aqui, né? Uma que aquilo que ele previu estava errado. Ele previu, entre aspas, né? Mas aquilo que ele disse estar, como se fala, psicografando, né? O dado estava errado. E duas, a gente sabe que ele tinha uma fonte próxima da onde ele poderia tirar informações privilegiadas. Então, essa é a minha experiência com o Chico Xavier, nesse sentido. Agora, no que diz respeito às outras, aí eu já não sei. Como eu sou ateu, a minha explicação é essa, entendeu? Essa é a minha explicação. E eu acredito que se tivesse outra plausível, a gente já teria isso escancarado aos 257 ventos. Se é algo que só os espíritas defendem, aí alguma coisa fica estranha, né? Mas enfim. Agora, com relação ao Chico Xavier mesmo, o Chico Xavier pra mim era uma pessoa... Eu não consigo imaginá-lo como um charlatão convicto, por exemplo. No caso, eu sou ateu, eu não acredito nada da parte mística envolvendo o Chico Xavier. Eu não consigo imaginá-lo como um charlatão convicto. Acho até que ele tenha, assim, cometido charlatanice. Aquela cena lá dele com aquele ectoplasma lá, que era um lençol, tal, não sei o que. Aquilo ali, ele sabia o que estava acontecendo. Ou então ele era um cara muito maluco. Tão maluco a ponto dele realmente ter uma distorção da realidade, dele olhar para aquilo e genuinamente acreditar que aquilo lá tá... Pode ser também. Pode ser que ele alucinasse, mas ele alucinasse de um jeito tão doido que ele realmente achasse que aquele pano que estava saindo da boca da mulher era um ectoplasma do fantasma. Eu não sei. E às vezes eu acho que era isso mesmo, viu? Às vezes eu acho que ele era um cara que ele realmente alucinava muito. E ele tinha muito dessas coisas. E aí, como ele perdia muito o contato do que seria a realidade e o mundo imaginado dele, ele acabava trazendo coisas da realidade e colocando nesse mundo espiritual. O Ruas tinha lido O Nosso Lar, e cara, o Nosso Lar, velho, eu não conseguiria imaginar um mundo pós-vida mais simplório, digamos assim. E não é simplório no sentido de vida simples, não. É simplório porque ele contém uma tecnologia que só impressionava quem vivia na época. Não sei, sabe, nos anos 70 e 80, quando eles imaginavam o futuro, e o futuro era sempre aquela coisa prateada, cheia de luzinha piscando, como se fosse um painel de avião, e tudo prateado, e as pessoas usando roupa prateada, e tudo cheio de antena, né, porque a antena servia para captar os sinais, tal, não sei o que. Isso daí era a maneira como se enxergava o futuro
né? Essa é uma maneira como se enxergava o futuro nos anos 70, 80, etc, né? Até os caras desencavaram aí alguns vídeos bem toscos, assim, da época, do pessoal fazendo justamente essas similaridades, assim, né? Tipo, nossa, veja aqui, ela veio de 2025. Meu Deus, veio de 2015, gente, veio de 2015. Sabe, fazendo essa coisa do tipo que o futuro ia ser revolucionário, esse negócio todo e tal. Esse tipo de coisa, quando você vai ver o que tem no nosso lar, é muito parecido. Então, o nosso lar, hoje, dada a tecnologia que nós temos, ele pareceria, assim, vintage. Pra ser bonzinho, ele ia parecer vintage. Ele ia parecer mais assim, sei lá, E pior, né? É um vintage que não aconteceu. Então é um suposto futurismo. É um futurismo vintage. Seria algo assim, né? Seria muito estranho do jeito que tá escrito lá. Sei lá. Eu acho aquilo lá uma ótima obra de ficção. Se você acha que realmente o espírito psicografou aquilo, cara, parabéns. Sei lá, toca a sua vida. Eu não sei lá, eu não consigo ter qualquer nesga de possibilidade de achar que aquilo talvez, quem sabe, exista, dada a descrição do que é colocado em nosso lar e do que as coisas que foram ditas em relação ao Chico Xavier. Não me dá nem uma fagulha de talvez, quem sabe. Não traz nem isso pra mim. Então, é isso. Pra mim é totalmente ficcional. Ana Laura, eu conheci muito o Chico Xavier porque eu sou de Uberaba. Sou ateia e não acredito em nada dessas coisas espíritas, mas ele era um ser humano fantástico. Então, eu não acredito que ele seja uma pessoa que conscientemente enganasse as pessoas. Eu acho que ele era bem fora da casinha mesmo, isso sim.